Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, hoje para refletir um pouco sobre a nossa psique. Falei corretamente? O nome é esse mesmo? É bem assim. Muito obrigado. Lucas Félix, professor, psicólogo, orientador. Aliás, eu sou casado com uma grande fã do professor Lucas, que lecionou psicologia para a Silvana. Muito obrigado por aceitar o convite, professor Lucas, para participar aqui do nosso ISTV Cidade. É um prazer e uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Para nós, igualmente. Vamos começar contando um pouco do perfil desse mestre PhD, que tem livros publicados, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, mas tem, acima de tudo, uma experiência de vida e de vida acadêmica, enfim, de clínica, né? Atuando aí como psicólogo aqui em Uberaba. Professor, de onde vem a sua formação em psicologia? Conta um pouco dessa história para nós. Tá, eu comecei na FIUB, na antiga FIUB. Começamos. Começamos lá e me formei na Uniub. Foi em 1989 que eu me formei. Você formou um ano antes de mim. Olha, eu me formei em psicologia e em licenciatura. Legal. A psicologia da Universidade de Uberaba, da Uniub, ela é muito famosa, né? Não só aqui em Uberaba, na região toda, no Brasil central, eu diria, né? Tem uma escola muito forte, né? Tem uma tradição muito forte. E você trouxe também para o seu conhecimento a experiência de mestres da antiga FISTA, né? Sim. Da Faculdade de Santo Tomás de Aquino, que também era um grande celeiro, né? De grandes nomes aqui de Uberaba. Eu acho que a FISTA, ela conseguiu congregar grandes personalidades, sabe, do ensino, e a FIUB, sabe, aproveitou muito desses grandes mestres. Então eu tive essa oportunidade de conhecer pessoas nobres mesmo. Que legal. As irmãs dominicanas, né? Que trouxeram esse ensinamento bacana. Professor Lucas, como é que é a sua atuação na psicologia? Que linha que você atua? Fala um pouco, conta um pouco disso para nós. A gente sabe que a psicologia evoluiu muito nas últimas décadas, né? Sim. Eu sempre estudei muito, eu sempre me aprofundei em vários ramos da psicologia, por exemplo, mas eu me concentrei mais na psicologia da Gestalt. O que significa isso para a nossa audiência entender? A psicologia da Gestalt é que trabalha muito o aqui e agora. É um processo de trazer o ser humano para o aqui e agora, para ela conseguir estar vivendo o que ela tem aqui ao seu redor. A gente deixa um pouco de lado o passado, a gente não fica falando das expectativas futuras, então a gente focaliza a pessoa ali que está com a gente, que a gente gosta de chamar mais de cliente do que de paciente, né? Porque a gente estabelece uma relação muito bacana, é o nosso amigo evolutivo, né? Então a gente procura presentificar todo o processo da pessoa. Quando você faz isso, você passa a aproveitar cada detalhezinho da sua vida com o maior prazer. Porque você percebe que, apesar de tantos dramas que você vivenciou, tantos traumas que você traz, você tem hoje uma vida digna. Você tem coisas aqui ao seu redor que são saudáveis. Se você focalizar no lado bom do que você tem, você já começa a melhorar a sua qualidade de vida a partir de agora. É verdade. E às vezes a gente conversando com as pessoas mais experientes, os nossos avós, nossos tios mais experientes, eles sempre dizem isso, né? Sempre dizem isso. Procure ficar muito bem e apreciar as pequenas coisas da vida, né? Aquele arrozinho com feijão e quiabo e um franguinho caipira que às vezes você está lá numa grande centro, numa grande cidade, lembra daquilo, você dá uma saudade danada, porque não é fácil para muita gente. Exatamente. Que legal. É trazer o que você tem de melhor. Sabe, eu acho que a grande ideia da psicologia mais recente é você focalizar naquilo que você tem de melhor na sua vida. Que legal, que ótimo isso, né? Muito bom a gente ouvir isso, porque a gente percebe se a gente está no caminho certo, né? É claro que tem alguns casos mais agudos que o melhor é procurar o psicólogo, mas eu ouvi falar uma certa vez, professor, aí você me informa se está correto isso. Praticamente todos nós, não todos, precisamos de ter a psicanálise, a presença do psicólogo na nossa vida. É por aí mesmo? Eu acho que todos nós precisamos cuidar da nossa vida emocional.
Então, um profissional, ele pode te ajudar em aspectos complexos, difíceis. Quando a gente está patinando, por exemplo, um profissional vem para poder te auxiliar, te dar um empurrãozinho. Certo. Agora, não necessariamente o profissional de psicologia, sabe? Existem várias formas de terapias que não significa psicologia. A própria religião, sabe? Se a pessoa é uma pessoa coerente, que tem uma boa espiritualidade, isso também pode ajudá-la muito no seu aspecto emocional. Certo. E o aspecto emocional vai gerar saúde. Você me falou aqui nos bastidores da nossa conversa que você atua também na psicologia transpessoal. Eu queria entender e contar para a nossa audiência o que significa isso, esse termo. Transpessoal vai além da psicologia. É a integração do conhecimento. Então, quando uma pessoa faz uma formação em transpessoal, ela passa a conhecer a ciência como um todo. E ela vai integrando esses conhecimentos todos numa forma de trabalho, numa terapia voltada para o autoconhecimento. E integra o lado espiritual da pessoa, a crença dela. Não tem nada a ver com religião. Certo. É a crença espiritual. Se a pessoa tem uma religião, a gente usa isso para que ela consiga, sabe, melhorar a sua visão de mundo. Mas não seria uma condição sine qua non. Não precisa. Então, a transpessoal hoje é a ciência que mais busca a compreensão do ser humano integral. Nós deixamos de fragmentar o ser humano para entender os pedacinhos dele e a gente integra ele no todo. O contexto familiar, o contexto religioso, o contexto de trabalho, sabe, a vida social. Ou seja, nós trabalhamos ele como um todo, para que ele perceba realmente que eles, olhando para si de uma maneira ampla, ele vai ver muito mais do que ele está percebendo agora. Então, ele vai sair do cacoete, vai sair do pequeno, de uma coisa direcionada, para ampliar seu nível de consciência. Que legal, hein? Olha, muito bacana esse papo aqui, viu? Sobre psicologia, eu quero dizer que é o primeiro do professor Lucas Félix aqui conosco no ISTV Cidade, mas com certeza será convidado para mais bate-papo, porque tem muito conteúdo para a gente falar. Eu quero, inclusive, falar um pouco aqui da sua atuação profissional na área clínica, né? Na sua atuação profissional ali na Prefeitura de Uberaba, porque você atua também num setor muito importante, que é uma das coisas que você estudou muito na universidade, né? Que é a questão dos acidentados. Né? Eu quero que você fale para nós, primeiro, como é que foi a sua pós-graduação, mestrado, doutorado, para as pessoas que estão lá nos entenderem. Sim, eu fiz uma pós-graduação na Universidade de Ribeirão Preto, na ERP, depois eu fiz mestrado na Uniub e o doutorado na USP. Certo. Essa sequência, sabe, me trouxe a possibilidade de eu estudar muito a condição emocional das pessoas que passaram por grandes traumas, por exemplo, por grandes acidentes. Certo. E isso eu reverti para o meu trabalho dentro da prefeitura. Então, a gente atende no Quantos anos já, professor? Eu tenho só 38 anos de prefeitura. Mas tá vendo? A experiência. Eu entrei lá antes de formar, ou seja, durante a minha formação, e depois eu já passei no concurso. E de lá para cá, realmente eu trabalho lá essa vida toda. Interessantíssimo. Fala mais sobre essa história dos acidentados. O que vocês têm experimentado, né, nessa trajetória, nessa sua jornada aí? A minha tese de doutorado foi bem focalizado na questão emocional da pessoa que passou por um grande trauma, um acidente. E a gente percebeu que a pessoa ela tende a desenvolver uma depressão a curto prazo, um processo depressivo a curto prazo. E aquilo limita ela de buscar ajuda, limita ela de se ajudar. Então, quando você detecta esse aspecto e passa a fomentar a saúde que a pessoa ainda tem, por exemplo, ela fraturou a perna, ela tem a saúde de toda outra parte do corpo. Sim. Então, a gente procura quebrar um pouco essa visão de que a vida acabou. Existe um estudo, inclusive, muito bacana, sabe? Não vou citar fontes que a gente perderia muito tempo, mas é um estudo sério, feito nos Estados Unidos, sobre pessoas que passaram por acidentes graves. Por exemplo, a perda de uma perna. No primeiro momento, ela entra numa depressão muito grande. Mas depois de um ano, a vida dela praticamente já está organizada, se ela é bem direcionada. Esse mesmo estudo
pegou uma amostra de pessoas que ganharam em loterias, ganharam grandes heranças e ficaram milionários da noite para o dia. E a grande comparação desse estudo foi que, um ano depois, as pessoas voltaram na mesma situação que elas estavam antes. Ou seja, uma pessoa sofrendo um grande trauma ou ganhando uma grande fortuna, ela vai voltar ao que ela era daqui a um ano. Isso deu mais de 60% das pessoas. Que loucura, hein? Então, sabe, isso mais ou menos norteou a nossa ideia do que fazer com as pessoas que foram acidentadas. Entendi. Esse é um trabalho muito bacana. Eu quero abreviar aqui para a gente já olhar aqui algumas publicações. Vamos começar por essa daqui. Um olhar com coração. Castaneda. Um olhar com coração. Que publicação é essa? O professor vai contando e eu vou mostrando aqui para a nossa audiência, para o pessoal conhecer um pouco das suas obras. Que bacana. Esse aqui foi minha dissertação de mestrado. Olha aí. Então, nós conseguimos transformar em livro. A gente fala da transpessoal nesse livro. Ou seja, como que um olhar com coração, um olhar caridoso pode modificar a vida da pessoa. Então, começa com o terapeuta. Ele tem que gostar do que ele faz. Ele tem que se sentir bem naquela situação terapêutica. E aí ele transmite isso para a pessoa que está com ele, para o nosso amigo evolutivo, e ali realmente os dois crescem juntos. Que legal. Então, essa é mais ou menos a minha ideia do mestrado. Que bacana. Temos uma outra publicação aqui. Aliás, eu quero lembrar, o professor é membro da Academia de Letras do Brasil, não é isso? Isso. Lucas Félix está aqui também. Desafio. Esse aqui é uma ficção. É uma ficção. É uma obra que a gente questiona valores, conceitos, preconceitos, e a história de um avião que está sobrevoando o oceano e está caindo. Então vai ter que tomar decisões urgentes e extremamente complexas. Por exemplo, se você tivesse que salvar algumas pessoas, no meio delas tivesse um político, você daria o paraquedas para ela, ao invés de para uma mãe grávida? Ave Maria. Então é mais ou menos esse o enredo do desafio. Que legal. Uma leitura muito instigante, muito interessante. E esse daqui, Fábulas, a arte de ouvir a natureza. Mais uma publicação do professor Lucas Félix. Esse é um livro de contos, de pequenas fábulas infantis para criança, e o conteúdo é totalmente adulto. Legal. Ou seja, serve para várias situações da nossa vida, do nosso cotidiano. Isso é bacana. Ler para os netos, né? No meu caso, por exemplo. Para o meu neto. Geralmente adoram, viu? E aqui você tem uma coletânea, é isso? Isso. O que te faz feliz? Esse aqui aborda um tema engraçado. É o menorzinho, mas é o que mais me chamou a atenção. Pelo tema. Né? Sim. Esse livrinho, sabe, é feito de poesias, de contos, de crônicas, de mais de 20 escritores mineiros. Olha aí. E cada um vai dar o seu ponto de vista sobre as pequenas coisas da vida que trazem alegria, que trazem felicidade pra gente. E eu aqui na contracapa já me identifiquei, porque fala do cheiro do café. Eu me lembrei que a minha querida esposa amada Silvana sempre acorda com o cheiro do café que eu faço lá na cozinha, e aí a gente começa a perceber, né, a importância dessas pequenas coisas que é o dia a dia, a construção do ser, né? É por aí? Voltando a todas as coisas que a gente já falou até agora, está no detalhe a nossa alegria ou a nossa infelicidade. É verdade. Tem um ditado que fala, né? O diabo mora no detalhe. Exatamente, mas Deus também. Deus também. Porque se você observa essas pequenas coisas agradáveis do dia a dia, o seu dia a dia fica bom, ele fica alegre. Sabe, agora esse final de semana eu estava dando um curso e uma pessoa deu um depoimento de que a paixão que está mais maravilhando a semana dela é no final de sexta-feira, quando ela sai do trabalho, ela senta num lugar e vai tomar um cappuccino. Verdade. Olha, coisa simplória, mas diz ela que traz uma alegria tão grande, sabe, que compensa, compensa. Ela fala que fica pensando naquele momento a semana toda, por causa de alguns minutinhos sentada num barzinho pequenininho, tomando um cafezinho. Olha só. Engraçado, né? Eu também tenho esses momentos assim. Aliás, a sexta-feira é um desses dias muito mágicos, né? O sábado de manhã, para mim também é muito interessante, porque é o período que eu tiro ali para estudar um pouquinho a geografia lá da UFTM, que agora eu tô lá também. Olha! E aí, no sábado de manhã, aquele sol bonito, brilhante, você mandar um bom dia para os amigos e tal, e uma leitura e tal. Isso também é um ponto interessante. A gente ter esses momentos para a gente, né, professor?
É fantástico. É fantástico. Só citando, quiserem conhecer o meu livro Fábulas, isso, fala pra ele nós. é mais ou menos essa ideia de você, cada dia, você lê uma fábula. É uma folhinha só, é rapidinho. Entendi. Você lê em 5 minutinhos. Tá aí. Cada uma delas dá uma mensagem muito bacana para o dia a dia. Aqui, e eu falei, às vezes, é coisas tão pequenas, tão simplesinhas, sabe? Mas que transformam o nosso dia em algo muito melhor. A gente, às vezes, faz as coisas de forma tão automática. Exato. Né? E não para valorizar esses pequenos momentos, né? A psicologia da Gestalt, ela trabalha muito essa questão da desautomatização. A gente tirar do piloto automático e sentir o gosto da comida. Você perceber que você está dirigindo o carro. Saborear. Você saborear uma caminhada. Sabe, você sentir o cheiro do ambiente que você está. Sabe? Então, é tirar o automático e passar a sentir o mundo, o universo ao seu redor. Por isso que é muito importante a gente ter, por exemplo, né, áreas de preservação na nossa cidade. Eu, para minha felicidade, moro ao lado de uma área de preservação permanente e às vezes a gente para ali e fica olhando os pássaros, né, o gavião, o carcará que passa por ali e outros pássaros, a hiena, sei lá, outros pássaros que passam por ali. Nem todo mundo tem esse privilégio, né? Com certeza. Mas aí que tá. Todos podem ter esse tipo de situação. É a coisa mais simples do mundo, é você sair um pouquinho de casa, do seu ambiente e procurar um desses lugares. Desligar um pouquinho, né? Desligar 10 minutos na natureza, Desse você aqui, ganha 2 anos de vida. Principalmente. Exatamente. Professor? Que legal. Professor Lucas, olha, para mim é uma alegria imensa, o papo passou muito rápido aqui, ó, o horário já está aqui estourando, mas eu quero dizer que foi uma alegria imensa, é sinal de que a gente tem que conversar muito mais, você tem muito mais conteúdo para passar para nós, mas hoje, infelizmente, nosso tempo já está se esgotando, eu sei que eu tenho que te liberar também, porque a Tati está esperando aqui para gravar, então eu quero te agradecer imensamente e dizer... Seja sempre muito bem-vindo. Foi muito legal a sua participação, tá bom? Eu agradeço muito essa oportunidade, sabe? Para mim é um prazer, é uma alegria poder compartilhar um pouquinho das coisas que a gente viu por aí. E aquele negócio, toda vez que você fala alguma coisa, você aprende com aquilo. Então tá aqui algo que realmente eu me sinto muito agradecido, sabe, por ter esse tipo de oportunidade. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, depois de um longo tempo. Eu tentei, a agenda dele é complicada, mas a gente vai encaixando e será sempre muito bem-vindo, professor. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, para falar sobre o centro de Uberaba, mais especificamente um ponto na Leopoldino de Oliveira, com investimento total de 45 milhões de reais previstos para a revitalização e reabertura do Grande Hotel, representante da rede de hotéis Havana Nova, proprietário do empreendimento, participou na última segunda-feira de uma assinatura de protocolo de incentivo com a Prefeitura de Uberaba. O prédio do antigo Grande Hotel foi inaugurado em 1941 e em 1962 foi erguida a sua segunda torre anexa ao prédio histórico. O imóvel, localizado no centro de Uberaba, foi o primeiro edifício construído, segundo as informações, no Triângulo Mineiro e está fechado desde 2009. Preocupação com as condições da estrutura física da parte da engenharia. Com relação ao protocolo, uma lei de incentivo pode contemplar a isenção de ISS-QN e também de IPTU e permite eventualmente outros benefícios. De acordo com o diretor da rede, Celso Barbosa de Oliveira Júnior, a intenção é reabrir o Grande Hotel
até o final deste ano de 2024. Nessa primeira fase, a obra deve durar cerca de 6 meses, contemplando toda a estrutura interna e também a fachada, com ampliação do número de apartamentos, passando de 144, o número atual, para 180 apartamentos. A reforma deve gerar 40 empregos diretos e, depois de concluída, a expectativa é de que a construção, ou melhor, a contratação de 60 funcionários aconteça para o funcionamento deste hotel. Mudamos de assunto para falar sobre saúde e febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa grave, com alta taxa de mortalidade, podendo levar a óbito 50% de seus pacientes. Transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, a arbovirose tem como principal forma de prevenção a vacina. Todavia, de acordo com estimativas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 33.223 crianças menores de 1 ano ainda não se vacinaram contra a doença no estado, o que representa 71,7% desse público. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%, de acordo com as informações da saúde. A febre amarela é uma doença imunoprevenível, ou seja, pode ser evitada com a vacinação. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde do estado de Minas Gerais, pois é eficaz e também segura, conforme destaca o subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdócimi. Desde 2018 não havia registro de casos humanos de febre amarela confirmados laboratorialmente em Minas Gerais, sendo o primeiro em 2023 no município de Monte Santo, mas com local provável de infecção em São Paulo. Já em 2024 foi notificado um caso de febre amarela em homem residente em Águas de Lindóia, no estado de São Paulo, que teria como local provável de infecção o município de Monte Sião. O paciente que veio a óbito não tinha registro de vacina contra a doença. Além de recomendar aos municípios a intensificação vacinal e também o monitoramento rápido de coberturas vacinais nos territórios, a Secretaria de Estado de Saúde também intensificou a vigilância epidemiológica no estado diante da ocorrência de casos humanos de febre amarela. Assunto agora no IES TV Cidade é o Dia dos Pais. Está chegando. 60,3% dos comerciantes mineiros serão, melhor dizendo, impactados pelas vendas do Dia dos Pais, de acordo com pesquisa da FEComércio. E a pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos Econômicos e de Inteligência da FEComércio sobre a expectativa dos empresários para o Dia dos Pais mostra que 60%, portanto, dos varejistas mineiros serão impactados. Entre estes comerciantes, 55% aproximadamente têm expectativa de vendas melhores neste ano em relação ao ano passado. Esse percentual é menor do que o visto nos anos de 2021, 22 e 23 e se aproxima do observado no período pré-pandemia em 2019, quando 47,9% dos comerciantes impactados pela data tinham boas expectativas em relação à venda e em comparação com o ano de 2018. Então você vê que nós estamos, na verdade, nos recuperando. De acordo com as informações da FEComércio, nos primeiros anos posteriores à pandemia, a expectativa de venda se dava por meio de uma base fraca, em que qualquer incremento de vendas era sinalizado por um crescimento expressivo das expectativas de vendas melhores. No entanto, em 2024 já há total normalização desse processo, sendo que as expectativas de vendas melhores são reais, sendo um bom termômetro para o comércio varejista. A FEComércio divulga também números relativos aos varejistas em relação à opção e a utilizar os próprios estoques para vendas nos Dias dos Pais. Por exemplo, 76% dos varejistas estão nessas condições. Em contrapartida, 23% dos comerciantes afirmam que pretendem investir em produtos específicos para essa data.
As roupas, bebidas, carnes, kits e cestas também se destacam como itens que devem ser os mais vendidos no Dia dos Pais, na visão dos empresários. Para 29% deles, o ticket médio deve ficar entre 100 e 200 reais. Entre os empresários, 38% acreditam que o ticket médio deverá ser de 70 reais a 200 reais. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.